Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Nós trazemos algumas colocações, o legado que André Luiz nos deixou com relação às suas obras. Porque as obras de André Luiz são verdadeiros ensinamentos para a educação do espírito humano. Antes de André Luiz, tudo que se retratava ao mundo espiritual era de uma forma muito infantil. Parecia mesmo desenhos de Walt Disney. Somente com a vinda de André Luiz, com uma missão muito importante de nos retratar a todos a vida espiritual, e ele nos traz não situações romanceadas, mas experiências verdadeiras, reais, que foram vivenciadas por ele, e onde ele também passou. Então, as obras de André Luiz nos traz uma colocação muito importante e vem mostrar que tudo aquilo que nós fazemos ou como nos conduzimos na vida material, nós levamos a vida espiritual, levando estas responsabilidades para como aqui nós vivenciamos. André vem nos mostrar as colônias espirituais, a vida social no mundo espiritual, as universidades, os transportes, a vida comum diária de todos, os trabalhos, os hospitais da espiritualidade. E vem mostrar também que quando nós temos um título no mundo material, mas se esse título não fizer jus a uma espiritualização, a uma conquista da alma, de nada nos valerá. Pois André Luiz narra a sua experiência chegando à vida espiritual, médico e cientista que foi na Terra, reverenciado, aclamado. Quantos prêmios ele recebeu no campo da medicina. E chega à vida espiritual como um farrapo humano, estagiando por 7 anos no umbral, em clima de sofrimento, de dor, até que tivesse a oportunidade de ser resgatado, auxiliado, aprender, e aí recomeçar uma nova caminhada. E André Luiz vem nos mostrar a beleza da reencarnação, os departamentos de reencarnação da vida espiritual, o espírito reencarnante, o encontro que ele vai ter com seus futuros pais, o espírito que vai reencarnar, que vai passar por um processo de redução do seu corpo espiritual até transformar-se no tamanho do corpo de um feto. Os preparos que são feitos para nós voltarmos ao mundo físico. Então imaginemos, nós hoje estamos aqui. Imagine quantos anônimos e bondosos espíritos nos prepararam a nossa reencarnação. Quantos traçaram esse projeto reencarnatório? Quantas vezes nós pedimos para vivenciar determinadas situações e eles nos concedem? Quantos conselhos nos foram dados? Quantos aprendizados que nós tivemos? Então, quantos corações amorosos trabalharam a nosso favor
e mantendo-se, como eu disse, anônimos a nós. Quantos outros corações que nos amam que ficaram na vida espiritual, e aí nós chegamos aqui. O mesmo Espírito, trazendo na sua bagagem as suas conquistas já efetuadas, o que ele tem que passar. Então, o mesmo Espírito, um novo corpo. Então, quando nós chegamos assim com a memória da vida espiritual apagada. A nossa memória se apaga, para que nós comecemos uma nova vida sem lembrança do mundo espiritual, porque não seria adequado para nós também. Quando Nicodemos, um senhor da lei, doutor da lei, ele vivia a prática mosaica, mas ele não conseguia entender o fato de ter que voltar de novo, de renascer. Não era muito bem explicado essa função renascer. E isso gerava muitas dúvidas a Nicodemos. Então ele aproveita certo momento para ir tirar as dúvidas com Jesus. E lhe disse: Senhor, eu não consigo entender. Como posso renascer? Como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? E aí Jesus lhe diz: ora, Nicodemos, és doutor em Israel e desconhece essas coisas? Então explica. E diz Jesus, e mostrando que quem volta é o Espírito, onde ele aqui consegue um novo corpo físico. Então Jesus lhe explica esse mecanismo, aí ele compreende. E Jesus traz uma colocação muito importante que fala: o Espírito sopra onde quer, não sabe de onde vens, nem para onde vai. O que queria dizer Jesus com tudo isso? O Espírito não sabe de onde vem e para onde vai. E quando Jesus dizia, ele queria falar o seguinte: o Espírito não sabe de onde vem, ou seja, ele não sabe quais provas e expiações e experiências a vivenciar que traz na sua bagagem. Não sabe para onde vai. Como nós nos comportaremos perante estas provas? E aí nós surgimos novamente no cenário material. Por isso que André Luiz ele faz uma colocação, que ao acordar pela manhã, agradecer a Deus pela bênção da vida. Seja ela em que situação for, seja qual for a dificuldade que estamos passando, seja qual for talvez uma enfermidade que te incomode, seja algumas desilusões, aflições, problemas outros, vicissitudes, seja qual for a situação, estar encarnado é tão importante, é uma grande bênção de Deus, porque estar encarnado significa para nós oportunidades. A cada dia que você abre os olhos pela manhã, você está revestido de novas oportunidades. Então o tempo é um fator muito importante. O fator tempo. A cada minuto da nossa vida é muito importante. Porque é no minuto presente que você pode alcançar uma espiritualização ou cair. É no momento presente que você pode levar a paz ou você pode levar a guerra. É nesse momento que eu estou passando que eu posso aprender a perdoar ou fixar-me na vingança.
Então o tempo é muito importante. Estar encarnado são oportunidades que Deus nos concede para que nós vamos estruturando cada vez mais uma condição espiritual mais feliz. Ninguém chega a este mundo sem nenhuma função. Ninguém chega sem ter alguma tarefa a cumprir. Mesmo estas, por exemplo, uma gravidez indesejada, que não foi planejada no mundo material, pode não ter sido planejada na vida física, mas ela já estava planejada na vida espiritual. Então, quando nós chegamos, nós temos missões, trabalhos, tarefas a cumprir. Alguns trazem altas responsabilidades, tarefas difíceis. Outros trazem no seu esboço tarefas singelas. Você veio à vida espiritual, à vida física para cumprir coisas singelas, simples, mas importantes. Então, o nosso grande desafio, e isso cabe a nós, é descobrir qual é o papel na nossa reencarnação. Isso compete a cada um de nós. Descobrir o que nos é esperado desta reencarnação. Porque, como eu disse, ninguém chega aleatoriamente. Mas nós somos produtos de um bem elaborado processo reencarnatório a nosso favor. Então aqui nós chegamos, e muitas vezes aquelas pessoas que trazem uma condição mais importante, pessoas que mostram uma grande riqueza, pessoas que são famosas, pessoas que muitas vezes são invejadas, que traz uma condição financeira muito boa, que tem uma influência na sociedade, onde ela passa, tem o seu tapete vermelho, aquela bajulação toda, e às vezes uma pessoa mais simples, mais humilde, muitas vezes nenhum cumprimento recebe. E André Luiz nos mostra o que ele aprende com seus benfeitores, que nós encarnados temos um olhar equivocado para as coisas da vida. Nós temos um olhar superficial, mas nós nunca adentramos a realidade. E André Luiz falava, né? Muitos veneram os que têm atividades importantes e menosprezam os mais simples. Mas Deus irá nos julgar, não pelo cargo que nós estávamos, mas como nós nos portamos naquele cargo. Deus vai julgar quem foi rei, não pela realeza, mas como rei, como ele se portou, o que ele fez, o que ele ajudou, o que ele cooperou, o que ele pacificou. Então o operário será julgado dentro das suas condições, a pessoa mais humilde. Mas o que importa a Deus é que cada um, onde Deus nos situou, como nós agimos. É que nem aquela passagem do Evangelho: a árvore que produz bons frutos é boa, e a árvore que não produz bons frutos é má. Então o Evangelho fala, a árvore que produz bons frutos, ela não especifica o fruto. Então, por exemplo, a árvore que produz frutos grandes, saborosos, bonitos, é boa, porque ela está produzindo aquele fruto. Ela nasceu, ela foi aí plantada por Deus para trazer aquele fruto. Mas a árvore que produz frutos menores, por exemplo, um limão,
não tem a mesma consistência de um fruto muito maior, mas também é boa, porque ela foi plantada para ser limão, e ela dá o limão. Então, a árvore que produz bons frutos é aquela que sim, que produz e que esses frutos sirvam a todos dentro das suas necessidades. Há um caso muito interessante que o Chico contava, era a respeito de um jovem chamado Jorge. Lá no grupo espírita do Chico, muitas pessoas o frequentavam, mesmo após as reuniões mediúnicas, né? O grupo que frequentava aquela casa espírita do Chico, às vezes eles se reuniam, trocavam ideias, falavam de evangelho, conversações com o Chico, enfim, uma série de coisas. E frequentava também Jorge, que era um rapaz humilde, um rapaz do campo, que tinha suas roupas bem simples. E diziam até, as pessoas até se afastavam dele, porque tinha muitas pessoas que frequentavam o Chico também, que tinham uma condição boa. Mas quando o Jorge chegava, ele queria abraçar todo mundo, queria cumprimentar, queria abraçar, e muitos fugiam dele. Ah, ele está sempre com essa roupa aí, parece que está suja, mas ele não tinha outra. Nossa, ele tem um cheiro ruim na boca, o coitado não tinha nem condição de fazer um tratamento dental. Mas era um coração muito bom. Então, quando o Jorge chegava, todo mundo se afastava, menos o Chico. E aí o Chico falava assim: ô Jorge, declama para nós uma poesia que você sabe. E então o Jorge punha-se a declamar aquela poesia, falava com todo carinho. Quantas vezes o Chico o punha para fazer um breve comentário do Evangelho, porque ele não era uma pessoa que tinha um conhecimento muito profundo. Então ele falava alguma coisinha de acordo com o seu conhecimento. Às vezes, quando o grupo estava reunido, numa outra oportunidade, chegava o Jorge, e aí o Chico falava: oi Jorge, você chegou cedo hoje. Ah, tio Chico, eu vim caminhando pela mata, eu vim vendo as flores, vim vendo as árvores, vim vendo o céu bonito com essas nuvens tão branquinhas. Ah, eu vim até orando a Deus, de tanta beleza que o mundo nos dá. Aí ele sentava-se perto de alguém, mas sempre as pessoas procuravam, de uma forma meio disfarçada, se afastar de perto. O Chico percebia tudo isso, mas ele ficava quieto. E assim foi, sempre relegado a uma condição menor, pouca atenção, pouca confiança, a não ser a do Chico. E um dia o Jorge desencarnou pela madrugada. E quando aquele grupo voltou a reunir-se, o Chico falou: olha pessoal, o nosso irmão Jorge, essa noite, voltou à vida espiritual. Todos se entreolharam assim. E aí o Chico falou: sabe, nós temos a notícia de que o nosso irmão Jorge, ao voltar à vida espiritual, ele foi recepcionado por Jesus. Sempre tem alguém que nos recepciona. Nós ficaríamos muito felizes se nós fôssemos recepcionados pelos nossos entes queridos. Já seria uma felicidade. E Jorge foi recepcionado especificamente por Jesus. Então a gente vai vendo que não é a cultura, não é o cargo, não é o que você sabe, não é o que você faz, mas como você faz.
de que forma que você faz. Tudo isso é que nós seremos avaliados. O próprio André Luiz, ele nos fala que onde Deus nos plantou, nós temos que aí frutificar, espiritualizar. André Luiz, depois que foi resgatado no plano espiritual, passou pelos tratamentos na colônia, e ele já estava sentindo-se melhor, muito grato a tudo aquilo que ele tinha recebido, por tanto amor, carinho, estava se sentindo já recuperado. E aí ele pensou, ele falou, puxa, tem muitos espíritos enfermos aqui. Eu vou pedir para ser médico aqui, para poder ajudar, até como forma de agradecimento a tudo que eu recebi aqui. E aí falou com o enfermeiro Lísias, acho que eu quero ser médico. Ele falou, então fale com o ministro Clarencio, converse com ele. E aí o André se encheu, né, de esperança, marcou uma entrevista com esse ministro Clarencio. E quando o André chegou, tinha uma senhora que ia passar também pela entrevista. E o ministro chamou os dois para conversar. Então a senhora foi conversar primeiro e o André ficou ao lado, apenas observando. E no plano espiritual há uma praxe de fazer o seguinte, chama-se de 2 em 2, que nem no caso de André. Ele ia ouvir a conversa, mesmo que não fosse o mesmo assunto dele, mas ele ouvindo, ele estaria aprendendo. Ele estaria aprendendo os conselhos, então ele estaria, né, passando por uma condição de ter mais entendimento. E aquela mulher pede para o ministro que ela queria permissão para vir à terra como espírito, ajudar 2 filhos seus encarnados aqui. Ela falou, ministro, eu como mãe, eu quero ir ajudar os meus filhos, que eles não estão passando numa situação boa. Eles estão com dificuldades, muitas vezes estão caindo em alguns vícios. Eu gostaria de ir ajudá-los. Aí o ministro falou, é muito louvável da sua parte, mas nós não podemos deferir o seu pedido. Porque, veja bem, a senhora está há 6 anos aqui na vida espiritual. Nós lhe colocamos um determinado departamento para trabalhar, e a senhora sempre reclamou. Falou que aqueles que trabalham lá eram pessoas insuportáveis, que o trabalho era excessivo, que não estava contente. Nós atiramos daquele trabalho e colocamos em outro, para atender os enfermos nas enfermarias do plano espiritual. Ah, mas ministro, aqueles enfermos, eles cheiravam mal, falavam muito palavrão, eram mal educados, eu não me senti muito bem. Então, a senhora não se sentiu bem, nós atiramos, colocamos no outro departamento. E a senhora também não correspondeu. Ah, mas aquelas pessoas eram muito irritantes, era muito trabalho, a carga horária. Então lá punha 1001 obstáculos. E aí o ministro falou, então, agora a senhora quer ajudar o seu filho. A senhora não se ajudou em nenhum momento. A senhora teve tantas oportunidades de auxiliar onde a senhora estava. O que lhe confere autoridade para ir auxiliar ao seu filho, se a senhora nada aprendeu, nada desenvolveu e só reclamou? Não seria um bem para os seus filhos. A senhora, mesmo na condição de mãe, iria lhes prejudicar. Então a senhora vai, reflita, busque uma oportunidade de trabalho, procure se modificar, e quando houver o mérito, a senhora receberá a concessão de vir ao mundo físico ajudá-lo. André, que estava ouvindo toda essa conversa, já estava arrependido. Falou, e agora?
Mas chegou a vez dele, e aí o ministro fala: pois não, André, estou à sua disposição. Eu gostaria de trabalhar. E o que o senhor queria fazer? Ele receou falar que queria ser médico. Ele falou: qualquer coisa. Faço qualquer coisa. E aí o ministro falou: bom, André, eu sei que você quer ser médico, mas também não posso deferir. Porque você foi filho de uma família muito abastada, a tua faculdade, os teus livros, você nunca gastou um tostão, mas foram sempre comprados com o suor do trabalho dos seus pais. Você cursou a faculdade de medicina, formou-se, mas no seu exercício da medicina só queria atender pessoas ricas, só pessoas influentes, pessoas de posse, pessoas que podiam pagar a tua consulta, e mal dava atenção a tantos outros que não tinham o mínimo recurso. Agora, André, quando você atendia os seus pacientes, você apenas visualizava as lições dos livros acadêmicos, do aprendizado da faculdade. Mas você, André, nunca adentrou a parte espiritual deles. Os seus conflitos, as suas emoções, os seus sentimentos, você apenas centrou na materialidade da coisa. Jamais a parte espiritual. Então, André, como lhe autorizar a trabalhar com espíritos? Se você só via o ângulo material, não via a parte espiritual, não posso autorizar a trabalhar como médico, cuidando de espíritos. Mas a seu favor pesa uma coisa muito importante, porque mesmo como médico orgulhoso que você foi, você ofereceu 5.000 receitas gratuitas. E algumas pessoas até de uma condição simples. E quando você fazia receita para essas pessoas simples, você sempre fazia com ar de desdém, de troça. Quando você fazia essas receitas, elas recebiam uma certa humilhação pela sua postura. Mas 50 dentre delas vieram aqui interceder por você. Vieram aqui pedir por você. E é atendendo esses pedidos das pessoas nas quais você deu receita, até de uma forma deselegante, que estão pedindo por você. E atendendo a elas, que nós vamos te dar aqui uma oportunidade de trabalho. Você vai aprender muitas coisas. Quem sabe, dentro desse aprendizado, você um dia vai almejar então ser o médico espiritual. E André Luiz refletiu e falou: realmente, né? E começou então a trabalhar, a aprender uma série de coisas. Então André traz a seguinte colocação: que nós precisamos espiritualizar onde Deus nos colocou. Porque nós temos o seguinte: nós fazemos uma coisa aqui na vida material, seja qual for a sua atividade, e se você gosta muito do que você fez, quando você voltar, você vai querer repetir aquilo, porque você sempre gostou daquilo. Mas não basta gostar, nós temos que ter o mérito de poder repetir aquilo. Por isso que André falava, nós precisamos aprender a espiritualizar a função na qual nós aqui chegamos. Por exemplo, se você é professor, espiritualize a tua profissão.
não apenas no ensinamento didático, mas espiritualizando, trazendo condições de comportamento, de educação. Se você é médico, espiritualize sim a tua função. Mas não somente procurando ver a parte material, mas escutando a alma daquele que te procura. Se você é advogado, espiritualize a tua profissão. Não apenas mostrando os conhecimentos da lei, mas vivendo-as. Se você é um simples jardineiro, onde Deus te colocou aí, espiritualize a tua profissão. Não apenas adubando ou fazendo podas, mas cuidando de um dos reinos da natureza. E vendo em cada flor, em cada espécie, em cada cor, em cada odor, o perfume de Deus. É isso, André falava, que nós temos que espiritualizar onde nós estamos. E o Espírito Miramês, ele fala o seguinte: o médico do futuro não vai mais poder se limitar aos exames como o médico de hoje faz. Não vai poder fechar diagnóstico apenas por exame de sangue, radiografia, tomografia, ultrassom. Não. O médico do futuro vai ter que usar sim esses recursos, mas para fechar o diagnóstico, ele vai ter que conversar com o paciente e perguntar quais são os seus pensamentos recorrentes. Que tipo de sentimento você traz na tua alma? Quais são as suas emoções? Como você convive na vida e com o teu próximo? Fazer também um diagnóstico espiritual. Então, fechando o diagnóstico físico e espiritual, ele vai traçar o seu tratamento. Não somente focado na parte material. Já temos movimentações, inícios nessa situação toda, né? Muitos médicos já estão começando a agir assim. Mas em tudo, então, é necessário uma dose de espiritualização. Aqui nós estamos muito focados na parte material, nas coisas ilusórias, no oba-oba da vida, mas estamos deixando o que é mais importante para nós. E como ninguém aqui chega, né, como eu disse no começo, por acaso, como não tem o maior e o menor, porque isso são conclusões humanas. Porque tanto para Deus como para a espiritualidade não tem o maior ou o menor. Tem o ser, de como ele agiu e trilhou o seu caminho. E muitas pessoas por vezes nos falam: eu gostaria de fazer isso, mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições para fazer isso. Quem sabe na outra encarnação? Eu não sei fazer isso, eu não tenho dom, não tenho. Será que é verdade isso? Às vezes nós queremos tantas coisas e nós mesmos nos bloqueamos porque achamos que nós não temos capacidades para tal. Mas muitas vezes Deus nos situou, Deus não erra. E se nós estamos, é que nos falta muitas vezes uma vontade maior. E isso que eu falo é retratado num fato real, um fato verdadeiro, ocorrido, que certa vez, numa cidade, iria apresentar-se um pianista e também maestro, muito famoso. O teatro estava lotado. E uma senhora foi assistir ao concerto e levou o seu filho, uma criança, que estava começando a aprender teclado. Estava começando aquelas liçõezinhas do teclado, até como uma forma de incentivá-lo na música, mas ela também gostava, né? Então foi ver o concerto e levou o filho junto. O teatro lotado, o piano de cauda bem lá no meio do palco.
E essa mulher encontra com uma amiga antes de começar o concerto, né? E começa a conversar. E nessa conversa descuidou-se um pouquinho e a criança levantou, começou a explorar toda aquela parte daquele teatro, começa a passar numa fileira, na outra, começa a caminhar, começou a subir uma rampinha, e sem que a mãe percebesse, ninguém estava percebendo, porque também a luz era um pouquinho baixa. De repente a criança surge num corredor, estava escrito, proibida a passagem. Agora, vai falar isso para a criança? Proibida a passagem? A criança pegou, entrou e continuou e foi. Foi, desceu por uma outra rampinha, esse caso aconteceu. Passou por uma rampinha, quando ela se deu conta, ela estava no meio do palco. E quando a mãe percebeu a falta do filho, quando ela olhou, ela viu o filho no meio do palco. E o filho, ainda encantado com aquele piano, foi e sentou-se no piano. E todo mundo olhando. Já estava lotada a plateia. E aí o menino lembrou-se das suas liçõezinhas de teclado. Então ele começou a tocar, dedilhar algumas letrinhas do Cai Cai Balão. Então ele começou, cai, cai, balão, cai, na minha mão. Mas só não saía disso, era só isso. Então eu estava aprendendo, estava nisso. O povo, a plateia começou a rir. Aí de repente surgiu a hora do maestro se apresentar, o pianista. E quando ele entrou, o menino estava no piano ainda. E as pessoas já começavam, oh, tira essa criança daí. Tal. Ele fez um sinal de silêncio para as pessoas. Silêncio. Todos silenciaram. E para não assustar o menino que estava de costas para ele, ele foi caminhando vagarosamente até o menino. Ele debruçou-se, chegou próximo ao ouvido do menino e falou, não para, continua tocando. Estendeu por cima do menino a sua mão direita no piano e começou a fazer a base do Cai Cai Balão. Com a sua outra mão esquerda, começa a fazer outros acordes da música. E aquele simples dedilhar de Cai Cai Balão daquele menino, com o amparo daquele maestro, tornou-se um Cai Cai Balão muito bonito, uma música muito bonita que ele adaptou àquela hora. E nós viemos nessa vida para tocar o nosso Cai Cai Balão. Só que a hora que nós estivermos tocando o nosso Cai Cai Balão, buscando fazer o melhor, tenhamos a certeza que um outro maestro, o maestro divino, vai chegar até nós e vai falar, não para, continua tocando, porque agora não é mais você, mas sim eu através de você. Então, não importa a grandeza ou a pequenez da tua função, mas quando você faz por amor, espiritualizando e fazendo o melhor, aquilo que você acha pequeno toma proporções inimagináveis para você, principalmente nas esferas do plano espiritual. Então, reflitamos nisso. Ninguém é menor do que ninguém. Deus espera que nós frutifiquemos onde Ele nos plantou, que façamos o nosso melhor. Tá bom? Então eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado e não parem, continua tocando, tá bom? Que Jesus nos abençoe.